Olá, família amiga, seja toda bem-vinda a mais uma edição do programa Mais Família. Hoje falaremos sobre o trânsito rodoviário e as emoções em época festiva. Alguém deve estar dizendo, olha, já está lá o especialista. É mesmo ele está aqui, o Dr. Gonçalo Mussumbo, ele que é especialista em trânsito e segurança rodoviária. Hoje, querido ouvinte, vamos falar um pouquinho mais sobre aqueles momentos, não é? Em fase de festa, já que estamos em dezembro, é importante falarmos sobre isso. Então vamos falar sobre o trânsito rodoviário e as emoções em época festiva. Meu querido convidado, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Família. Obrigado, irmã Conceição Calete. Também aqui agradecer a Mana Soraya Laureano e aos nossos ouvintes da 93.9 em FM, que é a Sintonia da Esperança. Muito obrigada, ela já acenou. Hoje vamos falar então sobre as emoções, não é? E o trânsito rodoviário. Estamos no mês de dezembro e é importante apelarmos aos nossos condutores. Nessa fase as pessoas vão se mexendo um pouquinho mais. As donas de casa vão de um lado para o outro para comprar alguma coisa. Quer dizer, aquilo que nunca pensaram comprar, elas pensam comprar no mês de dezembro. Mas muitas famílias decidem viajar de carro mesmo. Então, por isso é que nós trazemos esse tema aqui, para falarmos um pouquinho sobre as emoções. Há quem, ao viajar, a meio do caminho, para fazer umas fotos, outros para comprar algumas coisas, naquela emoção que algumas vezes resultam em tristeza. Exatamente. O que é que se tem feito para se acautelar essa situação? Irmã Conceição Calete, precisamos, na verdade, cumprir com as normas de prevenção e segurança rodoviária. Aqui o que a gente deve, na verdade, fazer é mesmo cumprir com as normas de prevenção e segurança rodoviária, porque olhamos aqui, quando estamos a falar propriamente do trânsito rodoviário e as emoções propriamente dentro da quadra festiva, quanto à questão da estatística da própria sinistralidade rodoviária, atendendo os 4 trimestres que o ano tem, portanto, o último trimestre do ano é o trimestre que tem ceifado mais vidas humanas. Portanto, daí que as emoções influenciam muito no comportamento, quer seja do condutor, dos utilizadores da via pública enquanto peão. E a nossa preocupação, enquanto utentes da via pública, enquanto especialistas na área do próprio trânsito e segurança rodoviária, e como fazedor de opinião pública, recomendamos que todos aqueles que fazem uso da via pública devem, na verdade, cumprir com os normativos que regem o Código de Estrada em todo o território, para podermos então aqui reduzirmos os acidentes de viação, porque nesta época, como dissemos, que a irmã Calete disse muito bem, as emoções tendem a alterar e há muita saída de pessoas aqui da capital para o interior do país. Exatamente. E naquela emoção de rever os seus, exatamente. Muitos não controlam. Exato, e por não controlar, não chegam ao destino. Aqui depois entra também a importância da circulação rodoviária, irmã Calete, porque a importância da circulação rodoviária é de permitir a livre circulação de pessoas e bens de uma forma cômoda, rápida e segura. Portanto, para que haja comodidade na própria circulação, é preciso que também as vias estejam bem alcatroadas, tenhamos então aqui, possamos ter iluminação pública também a funcionar, e principalmente nessa época de quadra festiva, a iluminação pública deve funcionar. Aconselhamos também os condutores a fazerem a manutenção do sistema elétrico, principalmente aqueles que vão conduzir, dirigir no período noturno, precisam estar com a iluminação bem preparada para que possamos então ter uma circulação saudável.
Também recomendamos que os condutores devem, na verdade, nesta época, circularem, na verdade, com os assessores. Estamos a falar propriamente aqui, esta é uma recomendação, circular no seu veículo, pelo menos com o colete refletor, irmã Calete, o colete, o extintor de incêndio, o pneu de socorro. No caso da viatura tiver uma avaria? Exatamente, sim, porque o artigo 86 do Código de Estrada, estamos a falar propriamente do artigo 86, o artigo 87, portanto, todo condutor que estiver em circulação com um veículo a motor na via pública deve ter, na verdade, aí em sua disposição o colete refletor, o triângulo de pré-sinalização. Portanto, são acessórios que se recomenda, não só nesta época de quadra festiva, mas é uma obrigação, na verdade, uma recomendação que o condutor deve ter o colete refletor, o triângulo, o extintor de incêndio, um pneu de socorro, o macaco de elevação, a chave de roda. Portanto, embora que alguns dos acessórios também não sejam de caráter obrigatório, assim como, por exemplo, o pneu de socorro, a lei não prevê a obrigatoriedade do condutor ter um pneu de socorro. Mas devia ser, não é? Exatamente. Devia ser pela vida do condutor. Exatamente. O Código de Estrada não prevê, por exemplo, a obrigação de ter uma chave de roda, um macaco, mas por ser nesse caso, um assessor de suma importância no exercício da condução, é importante que tenhamos esse acessório aí para que possamos então ter uma condução segura. Por exemplo, embora a lei, o Código de Estrada, dentro do seu 178 artigo que o Código de Estrada prevê, portanto, aqui, se olharmos para o artigo 134, já fala da negligência. Portanto, se o condutor, por exemplo, a roda, o pneu furou, terá de trocar, substituir a roda. E na ausência deste pneu de socorro, vai causar, se calhar, muito constrangimento dentro da faixa de rodagem. Aí, embora o próprio Código de Estrada não obrigar que este condutor faça, nesse caso, circule com o pneu de socorro, o agente regulador de trânsito pode passar uma multa por negligência nos termos do artigo 134 do Código de Estrada. E daí que recomendamos que todo condutor deve cumprir com as regras de trânsito, porque se olharmos para os fatores que têm contribuído, dentre os vários fatores que existem, mas os que mais têm contribuído para o elevado número de acidentes de viação a nível do país, estamos a falar propriamente do excesso de velocidade, irmã Calete, da condução sob influência de álcool, do desrespeito pela sinalização e regras de trânsito, das manobras perigosas. Portanto, é importante que os condutores, desses 4 fatores que acabei de citar, começamos propriamente aqui a falar do primeiro fator, que a questão da própria velocidade. Dissemos várias vezes aqui nos outros programas que em qualquer sociedade não existe um padrão geral sobre os limites gerais de velocidade a nível internacional. Portanto, as velocidades são reguladas de país para país, o que significa que Angola tem uma lei, um normativo que rege a velocidade dentro do nosso país. Embora o seu veículo foi construído para circular a uma velocidade superior a 100 km por hora, o seu veículo poderia ter 280 km por hora, mas deve saber que a lei que regula a circulação rodoviária no meu país diz que, à luz dos termos do artigo 27 do Código de Estrada angolano, portanto, prevê que a velocidade máxima dentro das localidades é de 60 km por hora. Portanto, embora o meu veículo ter uma velocidade máxima até 220 km por hora, mas eu devo cumprir com os limites gerais de velocidade que o meu país prevê, porque se infringir aquilo que a própria lei prevê, vamos ser sancionados, porque
Por isso é que existe lei e as normas servem para disciplinar comportamentos. Portanto, daí que se nós não cumprirmos com esses normativos, desrespeitando os limites de velocidade, e olhamos também para a questão aqui dos nossos utilizadores, refiro-me propriamente aqui aos peões, não dominam as normas de circulação e conduta na via pública. Um condutor que excede os limites de velocidade, não respeita a velocidade que o seu país regula para a categoria do seu veículo, o próprio peão também não domina as normas de circulação e conduta na via pública, porque se olharmos aqui, se o condutor puder respeitar a velocidade que a lei regula de 60 km por hora, e porque também não devemos só circular a 60 km por hora, o que se recomenda, na verdade, é que o condutor deve praticar aquilo que chamamos de velocidade adequada. Portanto, eu devo praticar a velocidade que se adequa com o tipo de via onde eu estou a circular. Portanto, embora a lei me permitir circular a uma velocidade máxima de 60 km por hora dentro das localidades, mas se eu notar que o troço de via ou a via em que eu circulo está esburacada, eu devo circular com uma velocidade mais moderada que se adeque a essa via esburacada. Portanto, eu posso circular a 20, a 30, a 40 km por hora. Aí eu estou a pautar por uma condução defensiva, irmã Calete. Pois aí, doutor, o doutor disse há pouco tempo, temos de prestar atenção se a via estiver esburacada e tudo mais, não é? Exato. Então, neste mês temos chuvas, não é? Em algumas, como é que eu digo? Fora das localidades. Exato. Em algumas zonas cai muita chuva, não é? Também precisa-se terem atenção a esse fator. Bem, são quanto à velocidade. Exatamente, precisamos prestar atenção. Daí que o próprio Estado está preocupado com o elevado número de acidentes de viação a nível do país. Por isso é que até a própria Constituição da República de Angola, irmã Calete, nos termos do artigo 30 da Constituição da República de Angola, dispõe que o Estado respeita e protege a vida da pessoa humana, que é inviolável. Portanto, até o próprio Estado, se a vida é tão bela quanto quem a fez e nós que a possuímos, portanto, devemos respeitar esta vida. Daí que o Estado também protege a vida da pessoa humana e é inviolável. E daqui, nesses termos, daí que o Estado aparece sempre com a preocupação, e falamos aqui propriamente do Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária 2023-2027. Portanto, é o objetivo do governo de Angola que, pelo menos até 2027, a Angola reduza os acidentes de viação até 50%, e colocamos o nosso país, Angola, dentro dos 10 países a nível da África com menos índice de acidentes de viação e se possível, também nos 5 países da África com menos mortes a nível da própria circulação rodoviária. Até podemos dizer, será que é possível? É possível, mas só será possível se cada um cumprir com aquilo que são os normativos da própria lei que regula o Código de Estado em Angola, de forma individual, e assim então todos nós pautarmos pela segurança coletiva. Portanto, e aqui às vezes ao circularmos na via pública até podemos estar envolvido num acidente, causar um acidente e dizer, pronto, eu não dominava essa regra, não sabia desses normativos. Se formos para o artigo 6º do velho Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei número 47.344, de 25 de novembro de 1966, irmã Calete, portanto, dispõe que a ignorância ou a má interpretação da lei não justifica a falta de seu cumprimento, nem isenta das pessoas as sanções nelas estabelecidas. Portanto, é preciso que cada um tenha o domínio das normas que regulam o Código de Estrada a nível nacional, para podermos então ter a responsabilidade de forma individual. Portanto, aqui aparece o artigo 6º do Código Civil a informar que, embora o utente da via pública, quer seja o peão ou o condutor, desconheça e regra as leis, portanto, isso não isenta a falta do seu cumprimento e nem das sanções nela estabelecidas. E aqui olhamos para a questão dos utentes da via pública, aqueles os mais vulneráveis, estamos a falar propriamente dos peões,
que não dominam a circulação, que atravessam a faixa de rodagem em locais inapropriados. Recomendamos sempre que o peão, ao utilizar a via pública, o local que foi apropriado para a circulação do peão é no passeio. Portanto, se tiver que atravessar a faixa de rodagem, deve atravessar numa pedonal, numa passadeira. Se não tiver uma pedonal próxima a uma passadeira, deve então aí contactar um agente de ordem pública, um polícia de trânsito, para facilitar ou ajudar então o atravessamento da faixa de rodagem. Portanto, a esses peões que não fizerem isso, atravessarem locais impróprios, mesmo com uma passadeira ou uma pedonal, esses peões devem ser multados, irmã Conceição Calete. Portanto, e aqui já falamos propriamente da linha C do artigo, da linha C do número 1 do artigo 99 do Código de Estrada, que diz que os peões que não tiverem a atravessar a faixa de rodagem nos locais a eles destinados, tanto podem ser sancionados com uma multa de 2.640 kwanza. Portanto, à luz do próprio Código de Estrada e 2.640 kwanza, se a irmã Conceição Calete perguntar agora se sei, pelo menos já tive contato de um peão que foi multado por desrespeitar ou circular em locais impróprios, teria dificuldade em responder essa pergunta, porque pelo menos desde 2008 que foi aprovada a lei, o novo Código de Estrada, que é a lei número 5/08 de 29 de setembro, que regula o Código de Estrada em todo o país, nunca tive pelo menos a noção de que foi multado um peão por atravessar em local impróprio ou não utilizar o passeio. Daí que precisamos pôr em prática os normativos para que a gente então tenha o domínio das normas que regem o Código de Estrada em todo o território. E aqui também falamos propriamente da condução sob influência de álcool e nessa fase da quadra festiva, as emoções alteram, os condutores querem conduzir embriagados. Portanto, aqui, se olharmos para o artigo 80 do Código de Estrada, a irmã Conceição Calete fala da condução sob influência de álcool e de substâncias ilegalmente consideradas como entorpecentes. Portanto, o número 1 do artigo 80 do Código de Estrada diz que é proibido conduzir sob influência de álcool ou de substâncias legalmente consideradas como entorpecentes. Portanto, considera-se sob influência de álcool o condutor que apresente uma taxa de álcool no sangue superior a 0,6 gramas de litros ou que, após o exame realizado nos termos previstos do presente Código de Legislação complementar, seja como tal considerado em relatório médico. E aqui, só para reforçar essa questão, irmã Conceição Calete, nesse caso, estamos a falar propriamente de uma multa de 1.000, as multas variam de 1.200 a 600, 120 a 600 UCF, se a taxa de álcool no sangue for superior a 0,6 litros no sangue. Portanto, e aqui inferior a 0,8. Portanto, aí o condutor que tiver uma taxa de álcool no sangue, se for superior a 0,6 gramas de litro e inferior a 0,8, a sua multa é de 120 a 600. E também para aqueles condutores que a taxa de álcool no sangue for igual a 240, ou seja, se for igual a 0,8 gramas de litro no sangue e inferior a 1,2 gramas de litros no sangue, a sua multa é de 240 a 1.200 UCF. Portanto, ainda considera-se também crime de condução em estado de embriaguez o facto descrito nos números 2 e 3, 2, 3 e 4 do artigo 80, sempre que a taxa de álcool no sangue seja igual ou superior a 1,2 gramas de litro no sangue e é punido nos termos da legislação própria. Portanto, aqui a legislação própria aqui nos remete já no Código Penal angolano. Se olharmos para o Código Penal angolano, irmã Conceição Calete, no seu artigo 306, diz que a condução de veículos rodoviários em estado de embriaguez. Portanto, quem com dolo ou negligência conduzir na via pública ou aberta ao público veículo rodoviário com ou sem motor,
em estado de embriaguez ou sob a ação de estupefaciente, substâncias psicotrópicas ou produtoras de efeitos análogos é punido com uma pena de prisão até 1 ano ou com multa de até 120 dias. Portanto, aqui já daí que as contravenções graves ou muito graves já são reguladas nos termos da legislação própria. E aqui a legislação própria, estamos a falar propriamente do Código Penal angolano, no seu artigo 306, que já nos remete para aquele que for encontrado a conduzir um veículo a motor na via pública em estado de embriaguez, que já é considerado crime, portanto, corre o risco de estar pelo menos 1 ano encarcerado numa prisão. Daí que recomendamos, é preciso que haja muita responsabilidade no exercício da condução, para não podermos então ter aqui situações agravadas e inesperadas pelas famílias, porque são responsáveis de família que vão estar no exercício da condução, mães, exatamente, sob responsabilidade dos comandos de ação de um veículo, porque o condutor é todo indivíduo responsável pelos comandos de ação de um veículo ou animal. No caso, nesse caso, o veículo automóvel, este que é irresponsável pelos comandos, não pode conduzir em estado de embriaguez, sob pena de ser responsabilizado à luz da própria lei. Agora, neste caso, nós temos conhecimento de que tem havido, sim, os nossos agentes, não é? Exato. Sim, na via pública e fora das localidades. As nossas estradas nacionais, tem havido também os nossos agentes ali munidos com o bafômetro? Bem, nesse caso, o Estado tem trabalhado, na verdade, falta mais trabalho, temos que ter mais postos para que possa então haver aí controle dos condutores que fazem uso do álcool no exercício da condução, mas aqui olhamos para essa questão, irmã Conceição Calete, eu aqui vejo muito mais para a questão de educação, porque embora a lei está aí, a lei está para regular certos comportamentos, porque hoje olhamos para a questão do elevado número de acidentes de viação em Angola, mas os acidentes ocorrem mais por causa da questão comportamental, porque nenhuma escola de condução ensina regras de condução de forma errada. Portanto, as escolas têm o seu papel de cumprir com aquilo que está plasmado na lei, mas os condutores, ao estarem dentro da própria via, partilharem a via pública com os demais usuários da via pública, começam a ter comportamentos incorretos, comportamentos se não mesmo ilícitos, mas aqui é procurarmos trabalhar a consciência humana daqueles que já partilham a via pública, no sentido de poder então cumprir com os normativos, para que aqueles que estão na escola de condução, quando se incorporarem também dentro desses que já se usam a via pública, poderem então acompanhar o ritmo, a rotação daqueles que já fazem uso da via pública de forma positiva, porque se não termos aqui condutores prudentes e cumpridores das normas de circulação e conduta na via pública, aqueles que vão se incorporando vão também adquirindo os comportamentos negativos, e aí vamos ver que a cada dia que vai nascendo, a cada ano que vai passando, portanto, os acidentes vão continuar a estar acima da média. E hoje falamos aqui várias vezes, a média de morte a nível nacional são de 7 pessoas que morrem por dia a nível do país, o que significa que pelo menos a semana tem 7 dias, 7 vezes 7 mortes por dia, vezes 7 dias da semana, estamos a falar de pelo menos 49 pessoas que morrem por semana a nível da circulação rodoviária, Macaleta. São números muito altos e preocupam. Penso que falamos aqui, analisamos quando falamos propriamente do Plano Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária, vimos que desde 2018 até 2023, pelo menos 2022, que deixamos o ano passado, portanto, o ano que tivemos aqui uma redução significativa foi o ano de 2020, mas também entendemos porque que o ano 2020 tivemos uma redução significativa
significativa em função das constantes paragens, nesse caso da circulação, que o país viveu também. Foi o momento da Covid-19, entramos várias vezes em estado de emergência, e também o controle na questão do trânsito, quer seja o trânsito rodoviário, a própria circulação das pessoas era restringida, daí que tivemos um número reduzido, quer seja o número de acidentes, das mortes a nível do trânsito, dos feridos, tivemos uma redução significativa. Portanto, e aqui olhamos também para o ano 2021, portanto, como já houve uma abertura para a circulação de pessoas e bens, verificamos que subimos de novo, os acidentes de viação subiram em alta, e vimos que até 2021 foi superior ao ano 2019. Portanto, aqui preocupa, daí que cada um de forma individual deve respeitar os normativos que regem o Código de Estrada em todo o território nacional. E também aqui falamos propriamente do desrespeito pela sinalização e regras de trânsito, irmã Conceição Calete. Aconselhamos também aqueles condutores, nessa fase, tocamos propriamente sempre na fase aqui da quadra festiva, aqueles que excedem a lotação do veículo, portanto, o seu veículo foi construído para 5 lugares, incluindo o próprio condutor. Estamos a falar propriamente de um veículo ligeiro que a lotação máxima é de 5 lugares, há veículos ligeiros que a lotação máxima é de 9 lugares, incluindo o próprio condutor. Portanto, um veículo que a lotação máxima é de 5 lugares, por exemplo, os turismos, atrás, no banco de trás, vai 3 passageiros, está um passageiro no banco de frente e o condutor, dá um total de 5 pessoas no habitáculo deste veículo. Portanto, não se entende um veículo que o banco de trás foi construído para 3 lugares, o condutor por mais um passageiro a mais nesse banco, portanto, já será 4 pessoas no banco de trás, mas as 2 estão em frente, 6. Portanto, e o seu veículo foi construído para 5 lugares, e até porque todo veículo em circulação deve ter um documento de identificação. E nesse documento de identificação, que se chama livrete, a lotação máxima vem 5 lugares. Daí que o agente regulador de trânsito vai achar estranho que, se no documento do seu veículo está a lotação máxima de 5 lugares, como é que aparecem 6 pessoas dentro do veículo? Portanto, o agente vai multá-lo nos termos do artigo 54 do Código de Estrada. Portanto, pode passar uma multa de 60 a 300 UCF. A multa máxima desta infração, estamos a falar propriamente de 26.400 kwanza por excesso de lotação. Portanto, e aqui nesta fase da quadra festiva, os agentes reguladores devem, na verdade, apertar o cerco, controlar aqueles condutores que não respeitarem as normas de circulação, devem ser responsabilizados, porque senão vamos ver que aqui os utentes vão desrespeitando as normas a cada dia que vai passando. E aqui isso deve ser feito dentro e fora da localidade. Dentro e fora das localidades, irmã Conceição Calete. Daqui a pouco o doutor já continua. O nosso tempo já está aqui a cobrar para o intervalo. Exato. Nós vamos fazer aquele curtíssimo intervalo, não é? Então deixa-me passar também essa informação aos nossos ouvintes. Querido ouvinte, nós vamos fazer aquele intervalo. Eu sei que está a gostar, eu sei que está a acompanhar desde o princípio. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós vamos fazer aquele curtíssimo intervalo que já conhece e já voltamos. Olá, família amiga, já estamos de volta para darmos continuidade à nossa conversa com o Dr. Gonçalo Mussungu, ele que é especialista em trânsito e segurança rodoviária. Hoje estamos a falar sobre o trânsito rodoviário e as emoções em época festiva. Você que é mãe, é condutora. Você que é pai, é condutor. O vosso filho mais velho é condutor. Precisamos falar das emoções. A mãe e o pai já não têm aquela emoção de mostrar que atingem grandes velocidades, mas o filho tem. O filho tem. Precisamos falar para o nosso filho. Eu digo nosso, já adotei. Estamos a falar para famílias, então também já é meu. Então estamos a falar sobre este tema
para diminuirmos um pouquinho as sinistralidades. É muita gente a morrer. Então, estamos a falar em quadra festiva, as pessoas querem andar de um lado para o outro, outras querem mesmo viajar para as suas áreas de origem. É muito bonito, mas desde que se faça com responsabilidade. Então, nós aqui vamos continuar. Vamos continuar a falar sobre o tema. Assim, querido ouvinte, que só agora sintonizou, não se sinta perdido. Esta é a Rádio Adventos, tem a frequência 93.9, confirme já e não tire mais do seu rádio, e a Sintonia de Esperança. Este programa que ouve é o programa Mais Família. Ele tem a missão de orientá-lo a resolver os seus problemas de maneira saudável. Não é um problema, o que estamos a falar hoje não é um problema, mas queremos orientá-lo. Queremos abraçá-lo em 2024, 2025 e aí fora, não é? Então, para isso, precisamos ter cautela, precisamos obedecer às regras de trânsito. Tá, querido ouvinte? Então, estamos a falar sobre o trânsito rodoviário e as emoções em época festiva. Há aquelas pessoas que dizem, eu não viajo sem uma caixa térmica. Isso para os apreciadores do álcool, não é? Nós aqui não falamos só para os adventistas. Já sabe que o adventista não usa o álcool, mas falamos para a sociedade inteira. Então, para os apreciadores do álcool, por favor, vamos baixar um pouquinho, vamos moderar, eu não sei se digo vamos mesmo largar, porque vamos pedir que os nossos agentes estejam fora das localidades com o bafômetro. Assim vai ser melhor. Vamos continuar, nosso querido convidado. Vai dizer, essa calete aqui. É verdade, nós precisamos de ti, a sua vida é importantíssima para nós. Quando morre alguém, dói de que maneira? Então, nossos agentes, por favor, fora das localidades com bafômetro, pelo menos assim, vão com muita responsabilidade. Querido convidado, vamos, antes do intervalo, esteve a falar sobre o desrespeito à sinalização. E terminou. Mas agora eu quero saber, nessa época da quadra festiva, qual é o posicionamento dos nossos agentes? É mais pedagógica ou nem por isso? Bem, irmã Conceição Calete, antes mesmo de irmos para a questão pedagógica dos nossos agentes reguladores de trânsito, falávamos propriamente aqui do excesso de lotação, parte da irresponsabilidade de parte dos condutores em ceder à lotação, porque isto nos termos do artigo 54, o número 3 do artigo 54 do Código de Estrada, portanto, dispõe que é proibido o transporte de pessoas em número que exceda a lotação do veículo ou de modo a comprometer a sua segurança ou a segurança da condução. E também é igualmente proibido o transporte de passageiros fora dos assentos, bem como o transporte de pessoas juntamente com a carga, salvo em condições excepcionais devidamente autorizadas. Daí que é preciso a gente cumprir com essas recomendações, e estamos a falar, quem exceder a lotação, já falamos que, à luz do artigo 54, a multa varia de 60 a 300 UCF, e falamos aqui quanto vale um UCF. Um UCF equivale a 88 kwanzas, é só calcular, se passarem, somar, exatamente, 300 UCF, estamos a falar 88 vezes 300, estamos a falar em multiplicar. 20, okay. Exatamente, multiplicar, estamos a falar de 26.400 kwanzas, portanto, 26.400 kwanzas é a multa que lhe será aplicada caso excederes a lotação do veículo. E ainda só para reforçar, portanto, vai ser passada uma multa de 26.400 kwanzas, e nos termos do artigo 136, que fala sobre a multa, portanto, dispõe que as multas aplicadas nos termos deste código estão sujeitas a um adicional de 10% destinado aos governos provinciais. Portanto, aqui, se olharmos para a multa que lhe foi passada de 26.400 kwanzas, portanto, 10% deste valor de 26.400 kwanzas, estamos a falar propriamente de 2.600
26.640. Portanto, é só calcular 26.400 kwanzas mais um adicional de 10%, que vai dar 2.640, fazendo um somatório de 26.400 kwanzas mais de 2.640, que é o 10%, vai dar um total de 29.040 kwanzas. Quer dizer, exatamente, fica pesado. E esse valor adicional, como já dissemos, vai aos governos provinciais, que é mesmo para a manutenção propriamente das administrações, que seja a parte técnica da própria sinalização. Daí que precisamos ter responsabilidade no exercício da condução. E tocando propriamente aqui, tocou na questão pedagógica dos nossos agentes reguladores. Quanto ao posicionamento dos nossos agentes. Exatamente, irmã Calete. Este é o momento, esta é uma fase que a nossa Polícia de Trânsito, não só a Polícia de Trânsito no geral, a Polícia Nacional de forma geral, a princípio aqui devemos parabenizar a nossa Polícia de Trânsito, a Polícia Nacional no geral, e em especial aqui a nossa Polícia de Serviços de Proteção Civil e Bombeiro, pela proteção, nesse caso, dos resgates e descarceramento das vítimas em acidentes de viação. Portanto, tem feito muito trabalho, e nessa fase festiva, portanto, o trabalho intensifica, daí que todo o cuidado é pouco para aqueles que tiverem a circular. Aqui a nossa polícia deve pautar mais, nessa fase, deve pautar mais por um princípio mais pedagógico, aconselhar, e tem feito esse trabalho, a polícia tem feito esse trabalho nessa fase, nessa fase aqui da quadra festiva. A Polícia Nacional entra sempre com campanhas de prevenção rodoviária, toda a polícia quase que estará na rua para a questão da segurança coletiva, e é importante que tenhamos um papel mais pedagógico para que possamos então, porque às vezes o condutor infringiu o normativo do Código de Estrada, é importante que também o agente regulador, o agente que está aí, porque nos termos do artigo 4º do Código de Estrada, todos os utentes da via pública devem obedecer às ordens legítimas das autoridades com competência. Portanto, é uma obrigação, é uma ordem, sempre que o agente regulador de trânsito ordenar a paragem para fiscalizar, o condutor, o utente, deve obedecer para que esse utente seja fiscalizado. Portanto, se notar um comportamento incorreto da parte do condutor, está aí o agente de forma pedagógica a sensibilizar, informar, no caso se desrespeitou uma regra de trânsito, está a conduzir a falar ao telefone, e parece que hoje que a falar ao telefone parece que é uma regra do Código de Estrada. Portanto, isso não é regra. Normalizam, não é? Exato, estão a normalizar. Não é regra. Portanto, é incorreto estar a falar ao telefone no exercício da condução. Portanto, aconselhamos que o condutor, se alguém fez uma chamada, ligou e é importante atender aquela ligação na hora, pare o seu veículo num local mais seguro, onde oferece segurança, fale ao telefone e depois retome a sua marcha de forma mais segura, porque se olharmos, conduzirmos a falar ao telefone, e o condutor deve estar atento com o espelho retrovisor direito, o esquerdo, o interno, estar atento com todo o cenário da própria via pública, a falar ao telefone é muito perigoso. Daí que se recomenda, no exercício da condução, não se pode circular a falar ao telefone, mas que também o agente regulador, se passar essa mensagem ao condutor que tiver a fazer uso do telefone no exercício da condução, que não se deve fazer uso do telefone no exercício da condução, mostre nos termos da lei qual seria a sua multa se eu tivesse que fazer cumprir aqui a lei, porque o agente está aí para fazer cumprir a lei. Portanto, quando o agente regulador de trânsito passa uma multa, aplica uma multa ao infrator, portanto, não o agente só está aí para fazer cumprir aquilo que está escrito na lei, não é o agente, não é vontade dele passar esta multa. Daí que passaste por uma escola de condução, aprendeu que no exercício da condução não se deve conduzir a falar ao telefone para não causar insegurança na própria circulação, porque às vezes você que está a falar ao telefone causa um acidente, e aquele que estará envolvido neste acidente causado pelo senhor, portanto, às vezes pode vir aí causar danos irreparáveis, quer sejam os danos materiais e humanos, e às vezes você que causou sai ileso dessa situação. Aí está
está a gravidade do problema e a responsabilidade que devemos ter no exercício da condução. Portanto, aconselhamos a pautar por uma condução mais segura, e aqueles que vão, nesta altura, muita gente a sair da capital para o interior do país, e assim também muita gente a sair do interior para a capital. Os excessos de velocidade, já falamos aqui, respeitarem as velocidades, porque as velocidades foram atribuídas para cada tipo de veículo. Portanto, eu estou a conduzir um veículo ligeiro de passageiro, é diferente da velocidade que alguém vai dirigir um veículo pesado de passageiro, é diferente da velocidade que alguém que vai conduzir um veículo misto, portanto, é diferente daquele que vai dirigir um veículo de mercadoria. Portanto, as velocidades são reguladas em função da categoria do seu veículo. E aqui, na questão também das ultrapassagens, as ultrapassagens irregulares, as estradas, muitas das vias são estreitas. Portanto, ao efetuarmos a manobra de ultrapassagem, falamos aqui sempre das 4 fases da manobra de ultrapassagem: a observação, a advertência, a execução e o retorno. Portanto, os condutores não respeitam as fases para que se inicie e conclua-se a manobra de ultrapassagem. Daí que muitos acidentes também são causados por ultrapassagens mal feitas. Precisamos dominar estes normativos, respeitarmos também a própria sinalização naqueles locais em que o sinal, por exemplo, encontramos um sinal de perigo. Se o condutor encontrar um sinal de perigo, a aproximação de outros perigos não identificados. Portanto, o condutor, ao encontrar, primeiro é que sabe que é um sinal de perigo, e a regra de colocação dos sinais de perigo fora das localidades, aprendeu que são colocados de 150 a 300 metros. Portanto, o sinal nunca é colocado a menos da distância indicada pela regra. A lei diz que no mínimo 150 metros do obstáculo, no máximo 300. Portanto, a própria regra dita que se o sinal for colocado a menos da distância indicada pela regra, deve estar acompanhado de um painel adicional indicador da distância, a informar que Irmã Conceição Calete, portanto, na escola de condução, aprendeu que o sinal, esse perigo está no mínimo a 150 metros, mas em função do local, como não oferece espaço para colocar no mínimo que a regra dita, está a menos da distância indicada pela regra, está, por exemplo, a 70 metros do perigo. Portanto, a regra diz que deve ter um painel adicional indicador da distância, a dizer que este perigo que está a ser informado não está na distância mínima indicada, mas está a menos que 70 metros. Daí que o condutor, uma vez que a velocidade máxima fora das localidades é de 90 km por hora, atendendo à categoria do veículo, se estiver a dirigir um veículo ligeiro de passageiro e misto sem reboque, eu posso ir até 90 km por hora. Mas aqui eu aconselho que sempre que estiver fora das localidades e deve respeitar, embora a própria lei permita ir a 90 km por hora, mas eu devo sempre pautar por uma condução defensiva, ter uma velocidade moderada, porque depois também não temos aqui a questão da própria vistoria nos pneumáticos, porque hoje os nossos condutores não conseguem controlar o tempo de validade dos pneus. Às vezes os pneus estão caducados, mas os condutores não conseguem controlar a validade do pneu e querem exceder os limites de velocidade que a própria lei estabelece. Daí que precisamos ter o controle dessa questão, porque uma Conceição Calete, o condutor deve ter essa capacidade. Se o sinal informou-me que estou a me aproximar a outros perigos não identificados, não foram identificados, o que significa que lá mais em frente poderá encontrar qualquer um outro perigo que não foi identificado pela sinalização, e é um troço muito perigoso, porque poderás encontrar uma curva e contra-curva. Portanto, o condutor não vai dizer que não me informaram da existência dessa curva e contra-curva. Portanto, já te disseram que estás a te aproximar a troço com perigos não identificados. Daí que a responsabilidade é maior, porque se não respeitarmos, aí vamos causar muitos acidentes. E nessa fase também
a questão da própria sinalização das vias, irmã Conceição Calete. Precisamos reforçar aqui as instituições de direito que têm a responsabilidade de sinalizar as vias. Isto dentro e fora. Dentro e fora das localidades, irmã Conceição Calete. Portanto, aqui o número 3 do artigo 101 do Código de Estrada, portanto, diz que as entidades responsáveis pela marcação das passadeiras devem zelar pela sua manutenção para que as mesmas estejam sempre em boas condições de visibilidade. E aqui estamos a falar propriamente das passadeiras. Quais são as entidades? As entidades responsáveis pela colocação e fiscalização dos sinais. Estamos a falar propriamente do INEA, Instituto Nacional de Estradas de Angola, os governos provinciais através das administrações municipais e também algumas empresas privadas quando contratadas pelo Estado. Daí que as administrações municipais devem trabalhar, ver a nível do município quais são as vias que já não oferecem, aqueles sinais que já não oferecem condições de visibilidade e legibilidade. Tanto é preciso que os sinais, em função do tempo, perderam também aí a qualidade. Nesse caso, a cor dos sinais, a cor do sinal perdeu a qualidade. É nessa fase também que precisamos fazer essa manutenção, ver os sinais, uma vistoria, aonde o sinal está bem colocado, se está bem colocado naquele local, se não está. As passadeiras são os locais apropriados para a travessia de peões, porque há locais, às vezes, encontramos o sinal de perigo a informar a existência dessa passadeira de 25 a 50 metros, mas às vezes vai circular 50, 100 metros, a passadeira não existe, porque em função do tempo a própria marca rodoviária desapareceu, e a própria lei está a dizer que as instituições de direito devem pautar pela manutenção da mesma para que essas estejam sempre em boas condições de visibilidade, e o próprio condutor que já encontrou um sinal vertical, a aproximação de uma passagem para peões, e mesmo com a passadeira para peões já tem um sinal de regulamentação: senhor condutor, proibição de exceder a velocidade máxima de 30 km por hora porque estou a me aproximar a um local em que é feita a travessia de peões. E está aí a passadeira física, o local existe, mas assim, mesmo não existindo, aqui também as instituições falham, e mesmo que a própria sinalização e as regras, ou seja, o próprio sinal não apareça aí no local, o condutor deve sempre pautar pelas regras, porque o condutor aprendeu na escola de condução, enquanto instruindo, que toda sinalização é seguida sempre de uma regra. Quando não há sinal, aplica aquilo que diz a regra. Portanto, aqui olhamos para também aconselhar aqueles que circulam, principalmente nessa época, aqueles nós aqui na cidade de Luanda, principalmente aqueles que circulam dentro das centralidades, em que há muita sinalização, principalmente aqui a cidade do Quilamba. Há muitos acidentes que ocorrem na cidade do Quilamba. E há muitos semáforos também que já não funcionam. Exatamente, os semáforos não funcionam, deve-se fazer a fiscalização para a manutenção dos semáforos, porque se olharmos para a hierarquia dos sinais de trânsito à luz do artigo 7º do Código de Estrada, portanto, os sinais luminosos estão em terceiro lugar na hierarquia dos sinais. Portanto, os sinais luminosos devem funcionar, e estamos a falar de uma centralidade em que há muitas interseções de nível, quer seja os cruzamentos, entrocamentos, rotundas, há muitas interseções, daí que os sinais devem funcionar. Os condutores precisam dominar as regras e os sinais devem funcionar. Por exemplo, se olharmos para o número 2 do artigo 69 do Código de Estrada, irmã Calete, diz que o condutor imobilizado num cruzamento, entrocamento em que o trânsito é regulado por sinalização luminosa, a lei diz que o condutor pode sair daí sem esperar que o sinal seja aberto no seu sentido. Mas, atenção, aqui a lei abre essa exceção, porque regra geral não se passa no sinal luminoso com a luz vermelha acesa, porque nas cores internacionais de trânsito a cor vermelha significa
proibição, passagem proibida. Portanto, mas aqui, nos termos do número 2 do artigo 62, a lei abre essa exceção para aqueles casos, às vezes estamos a circular de noite, irmã Caleta. Eu estou, por exemplo, num cruzamento em que o trânsito está a ser regulado por sinalização luminosa, é de noite, aquela hora 22, 23, portanto, não há circulação, o sinal está vermelho, será que eu devo esperar até o sinal abrir? Por uma questão de segurança, aqui também, olhando para os amigos do alheio, portanto, a lei abre essa exceção que não precisa esperar até o sinal abrir, uma vez que não há circulação, tu podes passar diante dessa situação, mas desde que não cause constrangimento para os demais utentes. Agora, se o condutor achar que se eu passar posso estar inseguro, portanto, em caso de dúvida, não passe, porque no âmbito do Código de Estrada também a prioridade não é um direito absoluto. Portanto, a lei te permite passar nessa situação, mas em caso de dúvida, não passe. Então, recomendamos também que a sinalização luminosa funcione para que ajude, então, na própria circulação rodoviária a nível da própria cidade e no país de forma geral, para que possamos, então, ter uma passagem de ano mais tranquila, a polícia a funcionar, a trabalhar, também os condutores responsabilizados, fazerem cumprir os normativos, os peões também devem circular utilizando os locais apropriados para a circulação, quer seja nos passeios, na travessia, nas pedonais, nas passadeiras, e se todos nós cumprirmos, vamos ter, embora começamos com um ano, na verdade, com um ano muito pesado já em questões de acidentes de viação, feridos e as mortes que resultam propriamente da circulação rodoviária, mas nestes últimos dias, se a gente cumprir aqui com os normativos, nós enquanto utilizadores da via pública cumprirmos, a Polícia de Trânsito também a entrar com o seu papel pedagógico, sensibilizar, portanto vamos ver que teremos então uma passagem de ano muito tranquila, os condutores respeitarem e aqui reforçamos, aconselhamos a Polícia Nacional, principalmente a condução sob influência de álcool, os excessos de velocidade, não devemos dar trégua a essas questões, é preciso que façamos cumprir aquilo que a lei dita para que os utentes, então, façam, na verdade, cumprir com aquilo que está na lei e o próximo ano, na verdade, temos aqui, pelo menos, começarmos o ano de forma mais saudável e, pelo menos... mais alegre. Exato, de forma mais alegre também, pelo menos terminamos o primeiro trimestre de 2024 e chegarmos aqui a anunciarmos que pelo menos o primeiro trimestre de 2024 tivemos registro de acidentes, porque em qualquer parte do mundo onde há circulação rodoviária há sempre acidentes. Exatamente. Vamos fazer que não haja. Pode haver acidentes, mas que pelo menos diante desses acidentes não haja, na verdade, danos, ou seja, vítimas mortais. Exatamente, muito menos feridos, pelo menos que haja para embateu contra um veículo, partiu aí o para-choque, mas não houve vítimas mortais. E hoje olhamos... E é possível, vamos fazer votos que não hajam acidentes e por aí... Quer dizer, ali a gente já vive mais a Agora, o doutor esteve a falar sobre sinalização e já estamos mesmo em cima da hora. Recordou-me um pouquinho sobre aquele kit que os condutores precisam ter, o triângulo, não é? O colete. Parece que as coisas estão a inverter. O triângulo já não existe e o colete é colocado sobre uma pedra. E como é que o condutor fica? É complicado, irmã Conceição Calete, porque nós precisamos ir aprender e vamos ter um tema aqui, exatamente, falamos propriamente do sinal de pré-sinalização de perigo, falamos propriamente do sinal, porque também muita gente usa mal o próprio o sinal de pré-sinalização de perigo, vulgo o triângulo, põe um triângulo na retaguarda do veículo, há regras de como utilizar o triângulo, a regra diz que tem que ser no eixo da faixa de
rodagem. Portanto, há uma distância nunca inferior a 30 metros da retaguarda do próprio veículo, mas aqui hoje não sabemos como utilizar em caso de avaria do seu veículo na via pública. Portanto, vamos aqui trazer esse tema sobre a questão do sinal de pré-sinalização, mas de forma geral para capacitarmos as nossas famílias. Exatamente. E pronto, daí em diante eles já vão saber como posicionar-se. Então, e para que eles também se recordem que o colete é para eles. Exatamente. É para o condutor e não para aquela pedra que colocam ali. E a pedra... Porque a própria pedra... Exato. O veículo avariado já é um obstáculo, mas com a pedra, quer dizer, é um obstáculo a sinalizar o outro obstáculo. A pedra vestida de colete. Olha, querido ouvinte, muito obrigada pela sua companhia ali do outro lado. Já deu conta que o nosso tempo já terminou mesmo. Já nos está a cobrar. Assim, nosso convidado, muito obrigada. Obrigado, irmã Calete. Está conosco aqui nesta edição. Exato. Falar para os nossos condutores, visto que estamos no mês de dezembro, é um mês crítico. Exatamente. Das estradas. Então precisamos mesmo alertar as nossas famílias para que se mantenham serenas. Obrigado, irmã Calete. Nada de euforia, nada de... Quando a alegria é demais também estraga alguma coisa. Exatamente. Portanto, recomendamos sempre, Angola não realiza campeonatos de acidente e manter sempre muita prudência e paz na estrada. E desejar boas festas. Boas festas, exatamente. É o que a gente deseja. Tá bem. Então, querido ouvinte, muito obrigada mesmo. Ouviu? Aprendeu? Ficou claro? Então ponha em prática, tá bem? Ponha em prática. A mim só resta mesmo agradecer mais uma vez e dizer que o programa Mais Família teve a coordenação de Ana Miguel, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, produção e apresentação desta que ama falar para si, Conceição Calete. Tchau e beijinhos!